Você, mulher, que é portadora de endometriose, ou seja, esteja entre 1 e 10, é muito importante que você, tendo conhecimento do perfil psicológico próprio das portadoras, você possa se proteger e se curar. Perfil psicológico das portadoras de endometriose. O longo convívio com as portadoras de endometriose despertou nossa atenção especial para um perfil psicológico próprio dessas mulheres tão especiais, motivando-nos a pesquisar sobre o assunto e a real necessidade de comprová-lo cientificamente por meio de um questionário elaborado especialmente para tal, o qual foi submetido à análise rigorosa de métodos estatísticos, tendo sido demonstrado em trabalho inédito, controlado, um trabalho de pesquisa apresentado e aprovado pela Academia Mineira de Medicina. Para uma melhor compreensão, esclarecemos que no conceito clássico de que endometriose é a presença de endométrio, glândula e ou estroma fora da cavidade uterina, para nós, no nosso modo de ver, nem sempre significa doença, pois pesquisas científicas e estudos multicêntricos realizados em grandes grupos populacionais chegaram a conclusões importantes, as quais permitiram enunciar um novo conceito moderno de endometriose como uma desordem genética de herança poligênica e multifatorial, ou seja, herdada e mostrada em vários genes. Questionada pela primeira vez durante o 6º World Congress on Endometriosis, em 1998 em Quebec, no Canadá, seria o Congresso Mundial de Endometriose. Se não seria também um epifenômeno, continuou sendo considerada somente como doença. A bem da verdade, nós a vemos sob os dois aspectos, doença e epifenômeno, aos quais incorporamos um terceiro conceito, fenômeno. Assim, reconhecemos a endometriose sob a forma de 3 tipos clínicos e não como um que é conhecido mundialmente. Como doença, podemos compará-la como um raio que, ao atingir uma mulher, vai machucá-la na sua fertilidade ou numa gama de dores. Para que ocorra o raio, é necessário que haja um fenômeno natural chamado chuva e também o epifenômeno, epi do grego, acima, fenômeno comum, chuva, portanto uma tempestade, com relâmpagos e trovões. Assim também ocorre no ciclo menstrual, onde existe a menstruação retrógrada em 90% de todas as mulheres do mundo em idade menstrual, nas quais 79% das células endometriais são viáveis, ou seja, são capazes de se implantar e se desenvolver em outro sítio que não a cavidade uterina, o que permitiria a aderência dessas células aos tecidos pélvicos em 71% da população feminina, e isso seria uma ocorrência natural, um fenômeno natural, uma chuva que ocorre no verão 3 meses e depois desaparece. Contudo, o organismo tem capacidade de destruir e absorver tal conteúdo menstrual, quando em quantidade aceitável e em condições normais. Na ausência de tais condições, ainda que ocorressem 71% de todas as mulheres, sabe-se que apenas uma parcela iria aderir e manter temporariamente tais implantes. Isso porque, uma vez ocorrida, a implantação, que seria 47% de todas as lesões não tratadas, teriam na sua evolução natural a senescência, o desaparecimento ao final de 7 a 10 anos, consequentemente não evoluindo para a doença, que é o raio. Tal raciocínio nos permite supor que 33% de toda a população em idade menstrual seria portadora temporariamente de implantes sem sintomatologia e sem achados físicos ao exame clínico ou mediante propedêutica tradicional não invasiva. Portanto,
uma ocorrência natural, um fenômeno, uma chuva sazonal. Já o epifenômeno, epi do grego quer dizer acima, superior. E sob o ponto de vista médico é um acontecimento excepcional, acidental ou secundário, que se verifica durante um surto mórbido. Algumas mulheres durante a vida teriam implantação de tecido endometrial ectópico, que não acarretaria às portadoras transtornos físicos próprios da endometriose e doença, e em especial não interferindo de modo significativo sobre a fertilidade, uma vez que na ausência de sintomas perceptíveis, os achados físicos encontrados durante cesarianas, aberturas do abdômen, laparotomias ou até em laparoscopias quando as mulheres com mais idade vão fazer esterilização tubária, então não teriam esses achados ou seriam de significação clínica, achados fortuitos que as mulheres nem sabiam. Tais implantes desse grupo teriam uma evolução diferenciada do grupo fenômeno de 7 a 10 anos, apesar de um tempo maior para evoluírem. Suas portadoras poderiam apresentar condições que favorecessem a doença, com poucos sintomas dolorosos, alterações mínimas sobre a fertilidade, que poderiam passar despercebidos devido ao pouco ou nenhum conhecimento, a não ser para o profissional que seja um profundo conhecedor de tal ocorrência, o que raramente acontece, infelizmente. Neste caso, a doença não se desenvolveu devido a mecanismos protetores que pudessem acontecer, como uso de anticoncepcional hormonal, contracepção, mesmo sem o desejo do médico que a está acompanhando de bloquear tais implantes que ele não sabe, ele não conhece, seja por desconhecimento dele, ou seja pela falta de sintomatologia própria da paciente. E tem outros métodos também, como uma gravidez precoce, uma amamentação prolongada, inclusive certo tipo especial de influência materna e ou paterna na vida dessas mulheres. Outras terapias hormonais que pudessem ser utilizadas em grupos de risco próprios, que são grupos que serviriam como prevenção e controle protetor contra a evolução usando essa terapia hormonal. Nesse caso, não mais seria uma chuva sazonal, mas uma tempestade com relâmpagos e trovões, que seria atentamente observada pelo médico e pela paciente, com bastante atenção e cuidado. Sua incidência seria de 23% na população feminina mundial em idade menstrual. Se o vento leva as nuvens para longe, transforma-se em chuva, portanto, num fenômeno natural, como exposto anteriormente, e tende a desaparecer. Mas, caso contrário, se o vento traz as nuvens para cima da pessoa e um raio a atinge, tal fato causaria a doença, endometriose, tal como a conhecemos. Para que isso ocorra, há necessidade da conjunção de vários fatores, um muito importante, o genético, ao qual aliado a mecanismos imunológicos, hormonais, enzimáticos, químicos e ambientais, dentre outros, mas sob a forte influência de um perfil psicológico próprio, que, por sua vez, decorre de uma personalidade herdada 50% geneticamente da mãe, e essa da avó, e outros 50% desconhecidos ou de múltiplos fatores ambientais que vão interferir. Conforme nós sabemos que em irmãs, 50% têm o genoma igual, e em primas tem 12,5% de genoma igual, o que poderia mostrar em parentes próximos uma maior incidência de endometriose, e é o que nós procuramos na família. E isso demonstra uma liabilidade genética, cientificamente, que é uma transmissão mitocondrial própria de uma determinada família, de um determinado lado, com que nós concordamos. Estas considerações têm por finalidade trazer esclarecimentos sobre esse perfil psicológico das portadoras, que na realidade ele compreende o perfil psicológico próprio da mulher, que tem os fatores determinantes. E tem os outros fatores como o biológico, o familiar e o sociocultural. O perfil psicológico próprio herdado da mãe, que eu falei que é 50%, ele vai interferir nesses perfis biológico, familiar e sociocultural.
mas também esses podem interferir beneficamente protegendo a mulher ou indiretamente causando. De 50 fatores que nós pesquisamos nesse trabalho científico, 19 foram determinantes, fatores determinantes mais importantes, sendo no nosso modo de ver só 2 protetores e 9 causadores. E como é o perfil psicológico próprio da mulher? Ela tem vários tipos de ansiedade. Primeiro, ela é hiperansiosa. Segundo, elas querem conquistar tudo com muita rapidez. Terceiro, elas o fazem sofrendo e, mesmo aceleradamente, elas querem conquistar tudo e elas sofrem. Então, o que acontece? Às vezes, quando nós estamos examinando, a mão está quente, o pé está quente, e quando chega na hora do exame, o pé gelado, suando frio, a mão gelada e o coração acelerado. Isso é um tipo de ansiedade. Na nossa frente, ela está suspirando, cheia de ansiedades. Então, esses 4 tipos de ansiedade que eu falei são próprios das mulheres portadoras de endometriose. Elas querem conquistar tudo. No nosso modo de ver, nós vamos ver agora sobre o fator biológico. O que é a mulher que vai interferir, ou o biológico vai interferir como causar endometriose? Primeiro, o número de dias. Se eu pegar 100 mulheres que eu sei que têm endometriose e perguntar para elas quantos dias duravam suas menstruações, 76 vão me falar que duravam 5 dias ou mais. Então, se eu fosse pediatra e soubesse disso, eu ia falar que toda mulher que menstrua 5 dias ou mais tem grande chance de desenvolver endometriose. E só 24% é que tem 3 dias, 4 dias. Então já é um determinante biológico. Segunda coisa, essas mulheres, o tipo de cólica que nós chamamos de dismenorreia, existe uma classificação mundial pouco conhecida de D0, D1, D2 e D3. E a D3 para nós é invalidante. Essa, quando presente, eu posso afirmar pela clínica de que aquela mulher é portadora de endometriose. E o que é D3? É a dismenorreia, distúrbio menstruação, reia sair. Ou seja, cólica menstrual que impede a menina de ir para a escola, ou que tem que sair mais cedo, que tem que tomar remédio. Então, essas portadoras, tendo isso, elas são invalidantes. E essas mulheres têm 8 vezes mais dores do que qualquer mulher do mundo. E isso foi comprovado cientificamente. Por outro lado, nós vamos falar sobre o fator familiar. Nós sabemos que uma mãe forte, mater-família, e que tem uma tendência a várias doenças por nós já conhecidas, e que muitas vezes nós vamos proteger essas mulheres, o que acontece? Ela pode exercer um fator facilitador para que a filha desenvolva endometriose. E o pai, se tiver uma personalidade muito forte e muito presente, ele vai proteger essa filha. Inclusive, mesmo com epifenômeno, ela vai engravidar, mesmo que aborte em alto número, que a gente sabe que é 63%, mas ela vai engravidar. E ela pode, às vezes, não desenvolver para a endometriose. Mas um pai ausente, seja ele fisicamente, ou que ele não interfere, ou por vícios da vida dele, que eu acho que existem, que nós sabemos, então ele é ausente. E com isso, ele, teoricamente, sendo mais fraco, é um fator desencadeador. Ele pode ser protetor ou desencadeador. Então, esse foi o fator familiar. E vamos ao sociocultural. A nosso modo de ver, a última coisa que a mulher quer, a portadora de endometriose, é engravidar. O primeiro que ela quer, estudar. O segundo, formar. O terceiro, ficar independente. O quarto, procurar um marido a dedo escolhido. O quinto, casar. E por último, engravidar. Enquanto isso, está menstruando lá dentro. Está menstruando lá dentro e a menstruação está colando e desenvolvendo a endometriose. Então, elas são altamente profissionais e grande parte delas, 50%, quando descobre a doença, nem casaram ainda. Então, isso é que a gente vê. E o atraso no diagnóstico é muito grande. O país maior do mundo que faz o diagnóstico precoce é a Inglaterra, atrasa de 8 a 12 anos. E nós, com a nossa vida, estudando, aprendendo com essas mulheres o que é endometriose, o que elas sentem, o diagnóstico, nós fazemos isso com os olhos, com a boca perguntando, com o ouvido escutando e rezando para a mão não achar. E quando os exames, por um acaso, mostram, então é sinal de que a doença está mais avançada.
E por último, como também um fator que é sociocultural, nós sabemos que aquelas mulheres que usam anticoncepcional desde novinhas, e quase sempre o fazem, baseados não só nas cólicas, mas no número de dias de menstruação, que o fluxo é grande, e elas têm espinha por causa do perfil psicológico delas, que tem herança familiar do lado paterno, uma síndrome hiperandrogênica. Então elas vão usar Diane, Iasa, Yasmin, e muito jovens. E com isso pode proteger essas mulheres. Por outro lado, aquelas que têm uma intolerância e não usam precocemente, é um fator que seria protetor. Então, nós sabemos que tem o fator biológico, o fator familiar e o fator sociocultural, que interferem muito no perfil psicológico, mas o perfil psicológico próprio da mulher, com as 4 ansiedades, vai influenciar demais e bater de frente, às vezes, com a família, socialmente e tudo mais, porque são mulheres muito poderosas. Eu acho que essas mulheres, elas parecem para todo mundo que as vê como se fosse um vulcão em extinção, e por dentro elas estão em franca erupção. O cérebro delas trabalha a 120, o corpo 80, não aguenta. Elas dão tudo para os outros, menos para si. E nós temos que aconselhá-las a pegar a taça de cristal delas, encher de amor por elas, que a primeira pessoa mais importante do mundo são elas. Se você quiser saber mais sobre endometriose e saúde da mulher, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe essas informações. Assim, teremos mais chances de vencer essa doença.